E eu pensei muito no fim de semana sobre essa questão da gente, mesmo não vivendo dias felizes, da gente celebrar, da gente ser mais acolhedor, sabe? Da gente ser mais inclusivo. Nesse fim de semana aconteceu uma coisa curiosa, já aconteceu várias vezes comigo, mas talvez eu tivesse mais pensativo esse fim de semana. A semana passada foi uma semana assim, doída, triste, pesada, né? A gente bateu todos os recordes de número de mortes no Brasil e o sofrimento, se você, enfim, deixar o lado humano falar, é impossível que você não se conecte com todo esse sofrimento, que você não sinta muito pelo que está acontecendo, mas sentir de verdade, esse é o significado da palavra compaixão. E nesse fim de semana, como já fiz outras vezes, e isso já aconteceu outras vezes, eu fiz um post ali no Stories no Instagram, cozinhando uma feijoada, né? E aí, como eu já previa, né? Imediatamente várias pessoas, enfim, curtiram ali comigo, não no sentido de apertar o botão curtir, mas, enfim, interagiram e muitas vieram, assim, com um ataque brutal, né? E seguidores, assim, e pessoas que, em tese, compartilham de um grupo, de uma comunidade, e falando que, poxa, você é uma decepção, você é uma frustração, você está matando os animais, você é uma contradição, mas de uma maneira muito agressiva, né? Aí tinham outros que diziam assim, que absurdo, você está usando panela de alumínio, não se usa mais panela de alumínio, e isso é um veneno, e você não sei o quê, e dedos apontados assim, você fez a feijoada sem camisa, e aparece assim a parte de cima do meu ombro, mas ele procura ali, e você vai se queimar, e não sei o quê, olha a besteira que você está fazendo, e tão assim... E tão importante a gente parar para ver, né, como a gente age nesse mundo onde a gente, às vezes, se coloca como essa referência, né, da suposta perfeição, da suposta conduta, né, correta, do balizamento ético, né? E é claro que todos os pontos importantes, né? Eu já disse aqui uma vez, poxa, como eu gostaria de ser vegetariano e como eu espero estar caminhando nessa direção. Que bacana saber que uma panela de alumínio não faz bem. Sempre usei panela de alumínio e não sabia. Vou pesquisar, vou me informar, né? Poxa, realmente eu tenho que cuidar para não me queimar ali, apesar de, enfim, cozinhar é um hábito para mim, eu cozinho normalmente, né? Mas sim, agora de uma forma inclusiva, sabe? De uma forma acolhedora e de uma forma talvez mais humilde. Talvez, e falta todo mundo, mas ao campo progressista falte essa humildade, falte esse acolhimento. As maiores agressões que eu sofro hoje em dia, por incrível que pareça, não vêm da direita, vêm da esquerda. Você já foi numa passeata contra a Dilma. Você é um lobo em pele de cordeiro. Você. E assim, eu quero que o mundo mude, mas eu não quero acolher ninguém que abrace a mudança, sabe? E assim, as pessoas, elas têm histórias, né? As pessoas têm caminhar, as pessoas têm um passado. Então, difícil para mim largar a carne, né? A vida inteira cresci criança comendo carne, o meu corpo se habituou a comer carne. E que bom ter uma intenção de deixar de comer carne, mas será que por isso todo o resto não vale a pena? Ao ler os livros ao longo dos últimos anos, as biografias, foi tão interessante esse ponto específico. Eu estou pegando um ponto específico para falar de algo muito maior, mas São Francisco de Assis, esse talvez o maior amigo dos animais que já pisou sobre a terra, comia carne, ele vivia de doações e aceitava aquilo que lhe era entregue. O Dalai Lama,
come carne. Buda morreu envenenado, diz a literatura, por um guisado de porco. Hitler era vegetariano. Isso quer dizer, então, que podemos comer carne à vontade? Não quer dizer isso, mas não quer dizer que dentro de uma pessoa que come carne não exista uma semente, como diz a literatura, como diz o livro Siddhartha de Hermann Hesse, não existe a semente de um Buda, de um desperto, de alguém que vai acordar, ou melhor, que já está acordando. Como convidar alguém para atravessar a margem do rio, se quem ele vê da outra margem do rio está cheio de lanças, está com uma cara fechada, doido para destruí-lo, enquanto ele está atravessando? Não deveria, pelo menos para aqueles que estão atravessando, ser uma postura acolhedora? E isso não tem nada a ver com passar a mão das besteiras que as pessoas falam ou fazem. Pelo contrário, as pessoas devem ser responsabilizadas, mas um convite. E esse fim de semana, no meio desse pensamento todo, acontece uma coisa muito linda e interessante, e para mim eu vejo essas coisas como sinais. Eu recebo uma carta. E uma carta de uma seguidora, uma participante dessa comunidade, que me manda um presente, e eu pego com todo cuidado e carinho essa escultura, né? Absolutamente maravilhosa, e diz que começou a me seguir por causa dos cursos de educação financeira e continuou descobrindo as lives e vendo essa mudança ao longo dos últimos anos. E ela me escreveu uma carta linda, manuscrita, com várias páginas, e no final da carta ela explica essa escultura. E diz o seguinte: o presente que enviei tenta representar muitos dos valores que são elevados em seu trabalho, em seu discurso diário. O valor da cultura popular, a importância e a potência das mulheres negras e do nordestino e, acima de tudo, a beleza do simples. Desde que o senhor trocou os terninhos grifados, e eles são lindos, por suas camisetas e ambiente rural, seu trabalho reverberou de modo transcendente. O simples ficou mais complexo. Parabéns. Muito obrigado, Kátia Regina Farias. Vocês não têm ideia de como isso me tocou e me toca. E veja que lindo, desde que o senhor trocou os terninhos grifados, vírgula, e eles são lindos. Você come carne e tudo bem, você tem uma história que deve ter te trazido até aqui. Mas topa ouvir um convite? Topa ver uma nova possibilidade? Esse é o convite que eu faço à nossa comunidade e me coloco nesse sapato de quem também recebe esse convite, de ser mais acolhedor, de abraçar a possibilidade da mudança daqueles que querem fazer a travessia.